Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui. Esse é o nosso encontro no Recanto, que é um momento de estudos do Recanto Espírita Sol de Assis. Transmitimos sempre ao vivo, às segundas-feiras, a partir das 8 horas, com transmissão no YouTube do nosso Recanto Espírita e com transmissão também em parceria com a Rai TV. Para quem está assistindo a gente aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. E para quem já é nosso recanteiro, nosso nomezinho carinhoso para quem já participa dos nossos encontros, participa dos nossos estudos, para quem já é o nosso recanteiro também, sejam bem-vindos esta noite. Para começar iniciar a nossa ambientação dessa noite, antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu vou colocar aqui a nossa notinha de reflexão, que é aquela leitura a título de página inicial. Então, vamos para a nossa nota. Todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer o mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos. Certamente a nossa luta não é com o mundo, a nossa luta é interior, né? A nossa luta é interna, a nossa luta é com nas nossas próprias potencialidades que precisam ser modificadas, melhoradas, nossas tendências, né? A nossa transformação íntima. Então, tudo isso é uma luta interna. À medida que a gente consegue internalizar isso, à medida que a gente consegue ter essa consciência, à medida que a gente consegue entender que não é lutando com o mundo, com as pessoas, com o outro, isso vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais tranquilo, cada vez mais fluido para a nossa mudança, né? Mas quando a gente entra em guerra com o mundo, achando que mudando o mundo é que a gente vai conseguir a nossa transformação, aí a coisa se torna mais difícil. Bom, essa foi a notinha de reflexão que o nosso amiguinho Ítalo, que prepara as nossas notinhas, preparou para a gente. As nossas notas de reflexão, elas ficam lá no nosso site, no nosso perfil do YouTube. Quem quiser compartilhar, elas são compartilháveis também, fiquem à vontade. Tem várias lá, tem uma sequência desde o início de quando a gente começou o Encontro no Recanto, todas elas estão lá. Para continuar a nossa ambientação, então, eu vou chamar, antes de colocar aqui a nossa musiquinha feita pela Érica, que eu já estou vendo que a Érica está aqui hoje, querida. Deu uma boa noite aqui no nosso chat. Ai, que gracinha. A nossa Éricazinha prepara sempre uma música especial para a gente. E já vou colocar a música de hoje, mas antes eu já quero convidar aqui para participar com a gente do Momento Musical o nosso convidado, que é o Rafael Siqueira. Seja bem-vindo, amigo Rafael. Olá, olá, muito boa noite, Elaine, muito boa noite a todos vocês que já estão conosco, trazendo suas mensagens, os seus cumprimentos. Eu peço a Jesus que nos ampare, nos mantenha na sua paz na noite de hoje. Que assim seja, querido. Olha, antes de passar a palavra para o Rafael, eu vou colocar aqui a nossa musiquinha da Érica, que vai dar continuidade ao nosso preparo. Em seguida, eu vou fazer a prece e depois eu vou falar do tema que o Rafael vai trazer para a gente hoje. Não vou falar agora não, tá, Rafael? Depois, antes de passar a palavra para você, eu falo do nosso tema. Então, vamos ouvir a Érica. Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está.
da tristeza e da dor. O vento levará as palavras em vão que turvam a nossa visão. Haverá um lume de paz e as guerras nunca mais mancharão nossos sonhos com o sangue bom, delírios da nossa ilusão. Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está. Há o amor em nós, se revelará. Dorme, mas despertará. Não há como a gente negar. Saberemos caminhar bem mais simples nos tornar. Um sorriso de flor da criança em botão, regando o jardim da razão. Se ouvir a voz da canção penetrando o coração, e os homens então viverão o valor de tudo que um mestre ensinou. Linda, Érica. Então, vamos à nossa prece, aproveitando o embalo da música. Querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos na Tua presença amiga, na presença dos Seus emissários que nos envolvem nesses momentos que nos reunimos com o mesmo propósito de aprendizado, de iluminação, de conhecimento. Agradecemos, sobretudo, a Deus, nosso Paizinho, que tanto nos ama, que tamanha misericórdia e tamanho amor derrama sobre nós. Há tantas bênçãos que recebemos, queremos só agradecer. Por esta noite, que podemos estar aqui mais uma vez, por esse dia que se encerra, e por tantas outras bênçãos que a nossa inferioridade, a nossa incapacidade ainda não consegue alcançar. Nós queremos pedir apenas, Pai, que as vibrações que aqui vamos emanar possam envolver aqueles que estão em nosso pensamento, que estão em nossos corações, que as melhores vibrações possam também envolver todos aqueles que precisam tanto do seu amor, Pai, aqueles que não conhecem ainda a paz de estar presente no seu amor, a paz de estar mergulhado, conscientes. Pedimos, Pai, que permaneça
iluminando, aclarando os nossos conhecimentos e a nossa consciência, através dos seus emissários, através da luz que desce do alto. E pedimos por fim, Pai, que as palavras que serão ditas aqui pelo nosso companheiro Rafael possam envolver a cada um que vai ouvi-las com a paz, com amor, e que seja plantada em cada coração a resignação, fortalecida a fé e aumentada a esperança. E que nosso companheiro também seja envolvido pela paz e que possa transcorrer o seu estudo da melhor forma. Se conosco, Mestre amado, espiritualidade amiga e Deus, que assim seja. Bom, vou então, antes de passar a palavra para o Rafael, eu vou colocar aqui o tema que o Rafael vai trazer hoje. Eu venci o mundo. Nossa, forte, hein, Rafael? Então, olha, já combinei com o Rafael e ele já autorizou o nosso estudo. Para quem não conhece, ele é participativo, tá? Então, fiquem à vontade para comentar no nosso chat, para colocar as perguntas. Eu já vi aqui que tem a Olivia Alcanfora, ela está falando que é a primeira vez aqui no nosso encontro no Recanto. Seja bem-vinda, Olivia. Fica à vontade, tá? Para comentar, para perguntar. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que está vindo pela primeira. Tem alguns nomes aqui que eu ainda não conheço, mas não sei se estão vindo pela primeira vez. Mas se estiverem, sejam todos bem-vindos. Vou então passar a palavra para o Rafael. Rafael, querido, mais uma vez, obrigada, tá? Por você ter aceitado o nosso convite, tá aqui hoje. E que Jesus te conduza, tá bom? Vou deixar agora aqui a tela e vou deixar você aqui com a palavra. Muito boa noite, mais uma vez, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e Francisco possam nos abençoar nessa noite. Quero cumprimentar cada um de vocês, quero agradecer o convite por poder conversar convosco na noite de hoje. Eu sempre gosto de falar com as pessoas que estão aqui presentes, porque a razão de ser das nossas lives é a participação de vocês. Muito boa noite, Eduardo Correia. Muito boa noite, Olivia Alcanfor, Luciana Viegas, Márcia Portugal. Muito boa noite, Francisca Pinheiro, Érica Persiliano, que nos trouxe essa canção tão belamente entoada e tocada no instrumento. Muito boa noite, Débora Carla. Muito boa noite, Raquel F. Souza, Juliette Neira, Ítalo Rodrigo, Rita Cássia, Marília Teixeira Moraes dos Santos. Bom, eu acho que eu cumprimentei todo mundo. Cumprimento igualmente aqueles que estão nos acompanhando, mas não mandaram suas mensagens, e cumprimento também aqueles que nos verão a posteriori, que todos possam receber o nosso abraço e os nossos votos de um Feliz Natal, já que nós estamos aí no mês de dezembro. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, terminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Esses são versos do cancioneiro João Cabete, que traz para cada um de nós a necessidade de nós vivermos com Jesus. Vivermos sob a batuta do Evangelho, que é uma boa nova na vida de cada um de nós. E quando nos aproximamos de mais um Natal, como é bom pensar na presença desse amigo nas nossas vidas. Porque Natal não é tempo apenas de troca de presentes, das nossas comilanças habituais,
é tempo de nós pensarmos no aniversariante, naquele que veio ter conosco no mundo, para nos dar o exemplo de como viver em paz, como exercitar o amor, o perdão, como nos relacionar com as outras pessoas. Nesse mês é então em que nós sentimos a presença do Mestre mais próximo de nós, que essas vibrações natalinas possam nos ajudar a ressignificar os nossos passos. Porque temos vivido dias muito difíceis, dias em que ainda ouvimos falar de guerras, guerra na Ucrânia, guerra na Terra Santa, e na América do Sul há um país, a Venezuela, querendo invadir outro país, a Guiana, coisa que nunca ouvíamos falar aqui na América do Sul. Estamos sentindo a falta de Jesus. Então, que ele possa estar conosco e nos ensinar a viver sob o beneplácito do Evangelho. É o meu desejo e é a minha rogativa na noite de hoje. Nos foi pedido para conversar sobre a lição 136 do livro Palavras de Vida Eterna, quando Emmanuel comenta o versículo 16, o capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João, quando Jesus nos fala: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo". E eu quero ler todos os comentários de Emmanuel para depois nós fazermos o nosso amarrado, as nossas considerações, porque eu acho riquíssimo o que Emmanuel traz para nós nessa página. E ele começa: "É importante enumerar alguma das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus, quando asseverou perante os discípulos: 'Tende bom ânimo, eu venci o mundo'. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assinalado a comunidade e informação, através de um amigo invigilante. Dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificava-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Perceber o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus, a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se a poucos passos da morte, a que se inclinaria, condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando te encontrares em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado, seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria à condição de senhor da vitória. Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor." Eu poderia parar por aqui as nossas considerações, porque quando lemos Emmanuel, nós conquistamos assim a sabedoria desse espírito que, falando de Jesus, falando do Evangelho, pela psicografia de Chico Xavier, nos traz lições tão profundas, tão preciosas, para nós vivermos os dias atuais. Mas, como temos aí 40, 50 minutos, eu destaquei alguns pontos para a gente ir conversando junto. E o primeiro ponto que eu destaquei é logo o título da lição: Na Vitória Real. Porque Emmanuel começa a ensinar logo no título, quando ele propõe na vitória real. E eu pergunto para vocês, qual é a vitória real? Se nós perguntássemos para um vencedor do mundo, ele diria que a vitória real é quando eu venço o meu oponente. Ele diria que a vitória real é quando eu acumulo muito dinheiro na caderneta de poupança, no mercado de ações. Ele poderia dizer que a vitória real é quando eu conquisto muitos títulos, torno-me uma pessoa importante, uma pessoa que alcança um alto nível social.
Mas será que é essa a vitória real, conforme dizem os bons espíritos? Não. Isso não quer dizer, meus amigos, que a gente não possa ter as nossas conquistas no mundo, mas que a gente busque o que é mais importante, busque o que é essencial. Lembrando do próprio Jesus, quando anunciou lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, e o resto ser-vos-á acrescentado. A vitória real, então, é quando nós vencemos a nós mesmos. Quando nós nos tornamos pessoas melhores, mais afáveis ao bem, quando nós, ainda que não sejamos laureados pelo mundo, ainda que não tenhamos milhares de seguidores nas redes sociais, ainda que não tenhamos uma montoeira de carros, de posses, nós tenhamos conseguido vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a ponto de ajudarmos as outras pessoas, a ponto de nos tornarmos pessoas que fecundam as relações, pessoas humildes, serenas, pessoas que ajudam. Então, falar na vitória real, conforme nos propõe o Evangelho, é imaginar que nós não estamos combatendo para fora, nós estamos combatendo por dentro, tentando vencer a nós mesmos. E há 3 verbos que nós poderíamos categorizar que são muito marcantes nos dias atuais. Porque as pessoas querem vencer para ter coisas. Mas será que ter é o mais importante? Porque observem, quando eu tenho muitas posses, quando eu tenho casa, carros, muitos haveres, muito dinheiro, será que eu tenho a consciência tranquila? Será que tudo isso me traz paz, me traz equilíbrio? Mais uma vez, eu não estou condenando, porque nós ainda precisamos das coisas. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 5 anos, que eu preciso comprar leite para ela, eu preciso comprar roupas para mim, mas eu não posso deixar que as coisas me tenham, a ponto de eu perder o grande objetivo da vida. Então vejam, nós não estamos no mundo tão apenas para ter. E diz a benfeitora Joana de Ângeles, numa construção notável, que as pessoas que buscam apenas o ter, elas entram num círculo vicioso. Porque é tal qual a pessoa que quer dessedentar-se tomando água do mar. Porque vejam, a água do mar é salgada. Quanto mais eu tomo, mais sede eu tenho. Daí eu me perco na angústia de sempre querer mais, de sempre possuir mais, de sempre... Bom, agora que eu cheguei aqui, eu quero ir aqui, eu quero ir lá. Até que vem o processo natural da desencarnação e eu percebo que eu sou um espírito imortal. Há uma frase que é atribuída, ora a Confúcio, ora ao Dalai Lama, quando nos propõe que o ser humano é paradoxal em si mesmo, porque passam a vida perdendo a saúde para conquistar dinheiro. Depois, quando se aposentam ou ficam mais velhos, gastam todo o dinheiro para recuperar a saúde. Nós, os seres humanos, vivemos como se nunca fôssemos morrer. Desencarnar é bem verdade. E quando desencarnamos, nos demos conta que nós, em verdade, não vivemos, porque o nosso único objetivo foi para amealhar recursos que vão ficar na Terra. Então, vejam, o nosso principal objetivo não é possuir, não é ter. E prova disso é que nós saímos há pouco tempo de uma pandemia, onde um pequeno vírus, invisível ao olho humano, provou que o mais importante não são as coisas, porque bastou o toque da pandemia para que as bolsas caíssem, para que as projeções monetárias se dilapidassem, para que o mundo entrasse em crise. E o que restou? Nós, os seres humanos. Os nossos amigos, as pessoas que ajudamos, a nossa capacidade de servir, de ser útil, de conquistar aqueles tesouros que o ladrão não rouba e que a traça não rói. Daí, o nosso valor não está no ter,
Mas existe um outro verbo, que é o verbo parecer. Porque quando as pessoas não conseguem ter, elas querem parecer. E prova disso é que hoje nas redes sociais todo mundo quer parecer. Porque se eu não tenho, eu posso parecer que eu tenho. Eu posso parecer que tenho muitas coisas, posso parecer que estou bem de vida, posso parecer que estou sempre nos melhores lugares, nas melhores situações. Já viram as fotos das redes sociais? As pessoas parecem que não têm problemas. Parece que estão sempre nos lugares mais bonitos. E isso vai gerando em quem está vendo uma espécie de distúrbio, que no português nós chamamos de FOMO. É uma sigla, gente. Fear of Missing Out, do inglês. É o medo de estar sendo esquecido, o medo de estar perdendo alguma coisa. Porque se eu, Rafael, entro numa rede social e vejo, ai, o meu amigo tem um carro. Ai, o meu amigo está sempre bonito, com corpo atlético. Ai, o meu amigo, ai, mas ele tem uma namorada tão bonita, ele consegue viajar para Disney. E às vezes viaja para Disney, mas não curte nada, porque toda viagem foi atrás de um celular tirando foto. Ou seja, nós precisamos parecer. E Divaldo Pereira Franco uma vez conta que um dia chegou uma trabalhadora espírita na casa espírita em Salvador, que é muito quente, com um casaco. E ele, minha irmã, que casaco é esse? Nós estamos em Salvador, 40 graus. E ela respondeu a Divaldo, é porque eu comprei na Europa. Minha irmã, você está querendo parecer, minha irmã? Aqui no Brasil, você não vai precisar desse casaco. E Divaldo percebeu que ela vivia o conflito. Ela queria mostrar para as pessoas que ela tinha viajado. Talvez ela nem tivesse realmente curtido a viagem. Nosso valor não está no ter. Nosso valor igualmente não está no parecer. Porque às vezes o que eu coloco nas redes sociais, casamentos felizes, relacionamentos que dão sempre certo, coisas que às vezes eu estou pagando em 500 prestações, está aparecendo para as pessoas, mas eu por dentro estou em frangalhos. O nosso valor está no ser. Porque o que eu sou, ninguém me tira. Eu posso ser um bom pai para minha filha. Ninguém vai ver, mas eu estou em paz com a minha consciência. Eu posso ser um bom marido para minha esposa. Ninguém vai ver, não vai render curtidas nas redes sociais, mas eu estou em paz com a minha consciência. Quando eu deito a cabeça no travesseiro à noite, eu durmo de roncar. Quando eu estou no trabalho da Casa Espírita, que seja o trabalho de distribuir uma mensagem, o trabalho de varrer a Casa Espírita, pode não render o comentário positivo de ninguém, mas eu estou em paz. Então, o nosso valor nos dias atuais, a nossa vitória, não é quando nós temos, não é quando nós parecemos, mas é quando nós somos. Daí grande parte das pessoas que lutaram por ser, já não se encontram nesse mundo mais. Já conseguiram libertar-se desse carreiro das provas e expiações. Enquanto os reis, enquanto as personalidades, enquanto aqueles que tiveram muitas coisas precisam voltar, reencarnar-se novamente, porque ainda estão tão apegados àquilo que é transitório. Pensemos nisso, porque o Espiritismo hoje descortina a vitória real. Segunda frase que eu quero destacar do benfeitor Emmanuel, quando ele fala, tem de bom ânimo, repetindo as palavras de Jesus, eu venci o mundo. Se tiver algum professor de português aqui agora, pode me ajudar, porque o verbo vencer, ele pode atrair um objeto direto ou um objeto indireto. Mas observem, Jesus conjugou esse verbo com um objeto direto. Venci o mundo, e não com um objeto indireto, que requer uma preposição. Vencer no mundo. Conseguem acompanhar esse jogo de palavras?
porque quem vence no mundo está vencendo naquilo que é transitório. Eu posso ser hoje um juiz, um desembargador, sair dando carteiradas nas pessoas, você sabe com quem você está falando? Vencer no mundo. Mas quando eu desencarnar, ninguém vai me perguntar que título eu tive. Ninguém vai me perguntar quantas pessoas eu comandei. Talvez me perguntem quantas lágrimas eu enxuguei, quantas pessoas eu servi. E daí eu me lembro de Francisco de Assis, quando os cardeais foram perguntar a ele: Francisco, tantas pessoas te seguem, você deve estar se sentindo importante. Eu acho, Francisco, que você venceu no mundo. E Francisco abaixa-se, começa a pegar grãos de areia e deixa escorrer por entre os dedos e responde: eu sou tão pequeno, mas tão pequeno, que eu me confundo com um grãozinho de areia que se perde na poeira do chão. Olha o que Francisco deixa para gente. O ideal de vencer o mundo, artigo definido, porque quando nós vencemos o mundo, nós vencemos o nosso orgulho. Eu não preciso ser mais importante que ninguém. Eu não sou maior do que ninguém. O meu título, quanto eu tenho na bolsa de valores, isso pouco importa. A importância é quando eu ajudo as pessoas. Eu posso até ter dinheiro, mas que esse dinheiro seja utilizado para servir, para multiplicar, para construir pontes, ao invés de tantos muros que dividem as pessoas. Então guardem essa frase de Jesus, porque vejam, Jesus não tinha uma pedra para encostar a cabeça. E ele dizia: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, e eu não tenho uma pedra para me deitar. Jesus veio ao mundo e não tinha um shekel qualquer, que é a moeda lá de Israel. Jesus foi aquele que esteve no meio de pescadores, de prostitutas, de homens do templo. Jesus foi aquele que esteve no meio dos rancenianos, dos leprosos, quando ninguém queria estar no meio dos leprosos. Jesus foi aquele que esteve nas mãos de Anás, de Caifás, de Pôncio Pilatos, e mesmo quando levado ao alto do madeiro infamante, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Isso é vencer o mundo. Naquela época, quem venceu no mundo? Pôncio Pilatos, porque era o governador da Judéia. Quem mais venceu no mundo naquela época? Anás. O sogro do sumo sacerdote tinha poder. Quem mais venceu no mundo naquela época? Caifás, o sumo sacerdote, porque ele mandava em 71 homens que eram subjugados a ele. Eu quero dizer uma história para vocês que talvez vocês não conheçam, narrada por dona Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Pôncio Pilatos, que venceu no mundo, porque era um governador romano laureado pelo mundo, ele depois desenvolve TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E de tanto relembrar do ato de lavar as mãos, ele torna-se um neurótico, sobe num vulcão na Suíça e atira-se lá de cima. Se suicidou, gente. E ainda hoje existe um vulcão na Suíça com o nome Pilatos, o Monte Pilatos. Ou seja, o que venceu no mundo não aguentou a própria pressão. E Jesus, que venceu o mundo. Quando eu me alçar do madeiro infamante, eu atrairei a atenção de todos para mim. E Allan Kardec indaga em a questão 625 do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para ser nosso mestre, nosso guia e nosso modelo? E os imortais respondem: vede Jesus. Se é o guia, para nós seguirmos. Se é o modelo, para nós copiarmos. Pergunta que nos resta, então, nos dias atuais: eu estou vencendo o mundo, o meu mundo íntimo, o meu mundo interno, ou apenas quero vencer no mundo, numa faina neurótica de querer ter,
parecer, dominar, sem me dar conta que um dia eu vou receber um WhatsApp da desencarnação. Rafael, apresente-se ao plano espiritual, que é a sua verdadeira casa. Então, meus amigos, que nós possamos fazer essa pergunta e nos dar conta: eu estou no mundo para vencê-lo, num grande compromisso de amor, num grande compromisso de tornar-me uma pessoa melhor. A frase que eu quero destacar agora do benfeitor Emmanuel é essa: quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Quantas vezes nossa mente é povoada pelas mais variadas crises? Quantas vezes o nosso dia a dia é preenchido pelos mais variados desgostos? Lembremos-nos de Jesus. Lembremos-nos da sua presença entre nós. Porque o Mestre não se afasta de nós. Nós, muitas vezes, é que nos afastamos dele. Fazemos ouvidos moucos ao seu chamado, à sua presença. E é Natal mais uma vez. E muitos de nós nos perdemos porque pensamos nos presentes, pensamos nas comilanças e esquecemos de Jesus. Esquecemos daquele homem tão simples, tão humilde, que nasceu numa estrebaria, numa manjedoura. Eu gosto sempre de lembrar da manjedoura, porque eu sou oriundo da zona rural do Brasil, de uma cidade pequenina chamada Itaperuna, norte do estado do Rio de Janeiro. E minha mãe, nascida na roça. E eu costumava ver os bois comendo numa estrebaria. E eu pensava, o meu mestre nasceu numa estrebaria. E muitas vezes eu quero tantas coisas. Muitas vezes eu tenho tantas necessidades. Então eu vou até o espelho do banheiro e pergunto, Rafael, você precisa de tantas coisas? Será que o seu coração precisa ser preenchido daquilo que ainda é material? E fazendo essa reflexão, eu me recordo de Mohandas Karamchand Gandhi, quando uma vez, para ser homenageado pelo Vaticano, ele foi chamado da Índia, onde se encontrava, para que comparecesse no Vaticano, onde o Papa iria, numa cerimônia solene, homenageá-lo. E na noite anterior à cerimônia, ele começou a rodar por Roma. Num determinado momento, ele para numa loja com muitos presentes, com muitas roupas, piscas, e alguém chegou, Bapu, porque os indianos chamam Gandhi de Bapu, meu pai. Você está encantado com as coisas materiais, está se rendendo ao mundo, Bapu? E ele responde, não. Eu apenas estou me dando conta de quantas coisas eu não necessito para ser feliz. Olha a resposta de Gandhi. Eu já não preciso mais de presentes. Eu já não necessito mais de tantas coisas que podem iluminar os olhos, mas não aquecem o coração. Preferia Gandhi ficar com os necessitados da Índia. Preferia Gandhi ficar com as crianças que vinham até ele, pedindo-lhe algo de comer, um pouco de educação. Esse é o verdadeiro sentido de vencer o mundo. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Não tomem as minhas palavras como rígidas, como condenatórias, porque o Evangelho não nos fala de privação, não nos fala de renúncia, mas nos fala de prioridade, que nós possamos priorizar. Lembrem-se da fala de Jesus, buscai primeiro o reino dos céus. Ele não diz, buscai tão somente o reino dos céus, porque enquanto estamos no mundo, nós ainda nos valemos das coisas do mundo para ajudar as outras pessoas. Nós nos valemos dos carros para levar outras pessoas aos hospitais. Nós nos valemos dos bens materiais para comprar cestas básicas. Mas não possibilitemos que os bens materiais se tornem os mais importantes, porque daí nós perdemos o sentido existencial. O sentido da vida, como nos propunha Viktor Frankl, o criador da logoterapia, quando, num campo de concentração, já sem nada, ele dizia,
Podem me tirar tudo, mas não vão me tirar a liberdade de decidir que caminhos tomar, que decisões eu hei de tomar. Eu vou vencer esse campo de extermínio. E quando sair daqui, eu hei de criar uma proposta psicológica que vai dizer para as pessoas que a vida tem um sentido. E o sentido da vida são as nossas atitudes, o que nós fazemos pelo bem da humanidade. O sentido da vida são os nossos relacionamentos, porque quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós tornamos a vida das outras pessoas mais fecundas. O sentido da vida são a nossa forma de encarar o sofrimento. Porque eu posso encarar o sofrimento dizendo, coitado de mim, eu não consigo. Ou eu posso encarar o sofrimento lembrando de Jesus. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis privações, turbulências, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quero dedicar essa parte final da nossa fala a alguns exemplos de pessoas que venceram o mundo. O primeiro exemplo que eu quero citar, aqui do nosso Brasil, o nosso Humberto de Campos Veras. O nosso irmão X, como se tornou conhecido posteriormente no movimento espírita, que escreveu pela lavra de Francisco Cândido Xavier 15 obras notáveis. Nascido em 25 de outubro de 1886, numa cidade paupérrima lá do Maranhão, Miritiba, criança pobre, gostava de ler, gostava de escrever, veio para o Rio de Janeiro com um sonho: vou me tornar escritor. Tinha grandes pendores intelectuais que propiciaram que ele se tornasse não só escritor, jornalista, político, se tornasse um membro da Academia Brasileira de Letras e começou a ser laureado. Começou a vencer no mundo, porque imaginem um menino pobre do Maranhão ocupando a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras. E ele se sentia. Ele que escreveu mais de 40 obras, a principal delas, ou a Magnus Opus, Poeira, se sentia. Ele que adotou um pseudônimo, o Conselheiro 20, e começou a ter escritos satíricos, com uma verve acusatória diante dos problemas atuais. E percebeu que as pessoas gostavam, porque as pessoas gostam da escrita mais provocativa, da escrita satírica, mas ele adoeceu. Começou a perder a visão, a ter problemas urinários, e quando já no hospital, ele refez a sua vida. Refez a sua forma de pensar e se deu conta: bom, até hoje eu tenho vencido no mundo. Agora eu quero vencer o mundo. E só se vence o mundo sendo uma pessoa melhor. Se torna uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais afável ao ser humano. Não daria tempo para reformular a sua vida, porque ele se interna no ano de 1933 e em 5 de dezembro de 1934 ele vem a desencarnar. Mas já no plano espiritual ele percebe: bom, eu ainda posso vencer o mundo, o meu mundo íntimo. Começa a estudar o Evangelho, começa a capturar cenas da vida de Jesus, colóquios que os 4 evangelhos não registravam. Aproxima-se de Chico Xavier, um garoto à época, gente. Em 1934, Chico tinha 24 anos. E ele diz: você é o menino de Pedro Leopoldo. Eu quero escrever por você. Porque quando eu era um acadêmico da Academia Brasileira de Letras e vi o Parnaso do além-túmulo, eu desconfiei. Porque o orgulho do mundo nos faz, muitas vezes, vaidoso. Mas hoje eu me dou conta. É verdade. Eu sou um espírito e você é um médium e eu quero escrever pelas suas mãos. Vêm os livros. Crônicas de Além-Túmulo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Novas mensagens, Boa Nova, reportagem de Além-Túmulo
entre tantas outras obras. Mas uma dessas obras, Boa Nova, ele nos traz 30 preciosas lições falando do Evangelho. E no prefácio, ele dá conta do homem novo que ele passou a ser. Porque ele escreve no prefácio: a partir de agora, eu já não escrevo para agradar, mas eu escrevo o que é correto. Olha o que é vencer o mundo. Ele até então escrevia para agradar, porque quando se agradam as pessoas, se recebe aplausos, se recebe comendas nos jornais, se recebe prestígio. Agora, já no Aldelá, ele queria falar de Jesus. E escreve ainda no prefácio de Boa Nova que eu já não digo que é possível a imortalidade, eu já digo que é real. Eu estou aqui e a partir de agora eu sou um arauto do Evangelho. Venceu o mundo íntimo. Venceu o escritor satírico. Venceu aquele que foi para o Rio de Janeiro tornar-se um laureado. Agora ele queria que o laureado fosse o Cristo, fosse o Evangelho. E Humberto de Campos fosse apenas um instrumento da paz, um instrumento da Boa Nova. Daí, meus amigos, se me perguntassem, o que é, Rafael, vencer o mundo, tornar-se um instrumento? Porque quem tudo faz é Jesus. Quem tudo pode são os bons espíritos. As ideias que assomam a nossa mente não são nossas, são inspirações. O que nós chamamos de bom gênio são ideias que nos são colocadas, nos são trazidas muitas vezes pelo nosso anjo de guarda. Então, que nós vençamos a nossa prepotência para trabalhar. Porque quanto mais a gente trabalha, mais nós somos inspirados. Quanto mais a gente se arvora no bem, mais a gente vê bons amigos espirituais se aproximando de nós para nos inspirar no prosseguimento da jornada. Quero terminar trazendo alguém internacionalmente que também venceu o mundo. E aqui no Rio de Janeiro nós temos um hospital no bairro de Realengo, em homenagem ao doutor Albert Schweitzer, porque nascido na Alsácia, que já foi território francês, território alemão, agora território francês novamente, bem no leste da França. E ele nasce com altos pendores literários, musicais e religiosos, porque ele, afável ao Evangelho, afável à leitura dos clássicos, conhecia a filosofia, conhecia a Bíblia, conhecia a ciência da época, um notável musicista. Poucos se dão conta que o doutor Albert Schweitzer, ele tocava como ninguém Johann Sebastian Bach. Corria a Europa dedilhando o piano e fazendo com que no século XIX fosse lembrado o gênio da música alemã. Com 30 anos, ele já era muito rico. Contam seus historiadores que num domingo de Páscoa, ele, perlustrando as páginas do Evangelho, ele se deu conta das anotações de Mateus. Quem quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, que tome a sua cruz e me siga. E ele começa a pensar, será que eu tenho vencido o mundo ou no mundo? Porque até hoje as pessoas batem tantas palmas para mim. Eu tenho tanto dinheiro, tanto destaque. Eu preciso fazer-me novo. Eu preciso ressignificar a minha trajetória. Passado aquele domingo de Páscoa de muitas reflexões, chega para o doutor Albert Schweitzer, um jornal francês falando de missões na África. E ele, por que não? No Gabão, numa cidade chamada Lambaréné, ele se dá conta que haviam muitos negros africanos padecendo de fome, padecendo de malária e de lepra. E lá estava escrito, precisa-se de médicos, de enfermeiros, de pessoas que possam cuidar dos nossos irmãos. Mas eu não sou médico, nem enfermeiro. E eu penso que os nossos irmãos da África não precisam de música neste momento.
eles precisam de alguém que cuide deles. E ele tem uma ideia: vou fazer medicina. Meus amigos, naquela época, 30 anos, já era assim, velho, porque as pessoas viviam 50, 55, então 30 anos já era a idade madura. Ele vira para sua esposa, dona Hélène Breslau: vou fazer medicina, você me apoia? Você é o amor da minha vida. Se é da sua vontade, faça. Fica 6 anos na faculdade de medicina. Enquanto os seus amigos: tu estás doido, homem. Por que fazer medicina se você já tem todo o dinheiro do mundo? E ele: o dinheiro não me basta. Eu preciso servir. Terminada a faculdade de medicina, ele toma a primeira missão e vai para a África para cuidar dos negros. Lá na África, ele erige num galinheiro. E é curioso, porque aqui no Brasil também nós temos Irmã Dulce, que num galinheiro ela erige um dos maiores hospitais da América Latina, o Hospital Santo Antônio. Mas ele, num galinheiro em Lambaréné, faz um pequeno posto que depois se transforma numa clínica e começa a atender vítimas da lepra, vítimas da malária, vítimas de pessoas que não tinham nada, e ele se dá conta: o problema é desnutrição. Ele faz tantas campanhas mundiais, ele passa a ser adorado pelos negros, que o chamavam de o grande doutor, ou de o grande bruxo, porque os negros não conheciam me faltou o nome aqui agora, anestesia. Então, quando ele anestesiava para operar, os negros diziam: nossa, mas ele é bruxo mesmo, porque ele mata e depois ressuscita. Era a forma lúdica que os negros diziam de que ele aplicava anestesia. E passa ali na África mais de 50 anos. Ele vem a desencarnar em 1965. E em 1952 ele escreve um livro notável, onde eu extraio uma frase para dizer para vocês o que é vencer o mundo. Os anos podem enrugar a pele, mas perder o entusiasmo faz enrugar a alma. Eu, durante muito tempo, estava repleto dos prazeres que o dinheiro podia me dar, dos prazeres que a minha profissão tinha me dado enquanto eu era um famoso na Europa. Mas foi aqui na África que eu encontrei Jesus. Foi aqui na África que eu venci o mundo, o meu mundo de egoísmo, o meu mundo de orgulho. E em cada um que chega nesse pequeno posto, eu encontro Jesus. Eu encontro a paz interior. Eu encontro a consciência tranquila. Os anos podem enrugar a pele, mas perder o entusiasmo faz enrugar a alma, dizia Dr. Albert Schweitzer. O que é a palavra entusiasmo, que vem do grego? Em, dentro, theos, Deus, ou seja, perder o Deus interno. Vencer o mundo, então, quer dizer encontrar o Deus interno, vencer o egoísmo, vencer o orgulho, porque nós estamos cheios de conquistas exteriores. Porque hoje eu compro um carro, amanhã eu posso quebrar e não ter um carro mais. Hoje eu tenho 1 milhão na caderneta de poupança, amanhã vem uma crise, eu posso não ter mais nada. Agora, quando eu me torno um ser humano melhor, ninguém me tira. Quando eu faço muitos amigos, ninguém me tira. Quando eu granjeio valores para a vida imortal, ninguém me tira. Daí, o quão importante essa fala de Emmanuel para os dias atuais. Trazendo no livro Palavras de Vida Eterna, no item 136, a citação de João, trazendo Jesus lá no capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quero agradecer a cada um de vocês. Se tiver alguma pergunta, eu acabei falando demais, a gente responde. E vamos que vamos.
Estou me organizando aqui. Não falou demais, não, Rafael. Você falou maravilhosamente bem, viu? Muitas histórias bonitas, muitas reflexões você trouxe para gente. Muito bom. Eu me lembrei, vou começar por último. Me lembrei quando você falou do Humberto de Campos. Eu sou apaixonada tanto pelo escritor como pelas obras, né? A Boa Nova é uma obra dele que eu sou muitíssimo apaixonada. Você estava falando sobre o prefácio, esse prefácio dele é belíssimo. E esse prefácio do Boa Nova, né, quando Humberto de Campos demonstra o quanto ele despertou, é interessante, eu não sei se você conhece o livro que fala sobre o processo que ele sofreu, Psicografia ante os Tribunais, né? O processo é famoso, né? O processo que o Chico, na verdade, sofreu, né, pela família do Humberto de Campos. E nesse livro, que é um livro que o próprio advogado que defendeu, né, descreve, tem uma carta lá de Humberto de Campos onde ele conta que quando ele esteve doente, né, nos últimos dias de vida, ele morava num quarto, numa pensão, e os donos da pensão eram espíritas. Você conhece essa história interessante, né? E aí eles fala, pode falar. Assim, eu conheço o processo, conheço o livro A Psicografia Diante dos Tribunais, do Miguel Timpone, mas essa história específica eu não conheço. Então, essa história está no livro, essa história é contada no livro, que os donos da pensão onde ele estava morando, já muito doente, cego já, né, ofereceram de levar o nome dele para colocar, né, naquela lista de preces do centro e tal. E ele meio que de uma forma assim, não acreditava, mas falava, tá, pode levar meu nome, né? Se esses espíritos seus vão poder fazer alguma coisa por mim. E é muito interessante quando ele vem no Boa Nova e ele coloca justamente essa fala: hoje eu não cogito de acreditar, porque hoje eu sei, né? Muito legal, me lembrei na hora quando você trouxe essa colocação dessa história bonita. A gente gosta muito aqui no Recanto do Humberto de Campos as suas obras. E outra coisa também, né, você falou, nossa, você falou tanta coisa, deixa eu ver se eu me lembro, eu anotei algumas aqui para falar. Você colocou, vencer o mundo é construir o mundo, não é construir coisas materiais. Tem uma filósofa quem faz estudo aqui comigo sabe que eu falo muito dela, Luciliana Galvão, maravilhosa, na atualidade, para mim, é a melhor filósofa que tem, que ela fez um estudo onde ela fala assim, se você pergunta, né, para uma pessoa, ou até para uma criança, o que você almeja da sua vida, né? O que você quer da sua vida? Normalmente a gente fala para a criança, o que você quer ser quando crescer, né? Invariavelmente, na grande maioria das respostas, sempre vem um ideal material, né? Quando eu quero construir, eu quero conseguir a minha casa, ou eu quero conseguir um bom emprego, ou eu quero conseguir uma grande promoção, né? As pessoas, invariavelmente, elas colocam as suas aspirações para o futuro em construções materiais, né? Raras são as pessoas que dizem eu quero construir, eu quero conseguir no futuro ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Eu quero no futuro poder, sei lá, me aposentar e viver na construção de um mundo melhor, fazendo bem, fazendo trabalhos no bem, né? Difícil, né, a gente conseguir, porque nós somos ainda, né, treinados demais desde a infância a querer construir coisas materiais, né? E aí eu me recordei de uma outra fala de Jesus e que infelizmente essa fala também é muito usada para ratificar esse pensamento, né? Porque é mal interpretada quando Jesus fala que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Quantas vezes essa fala é usada de forma errada, no sentido de abundância também do ponto de vista material. Mas como você muito perfeitamente colocou no seu estudo inteiro, não é possível, né, que Jesus, tendo vindo para construir um mundo dentro, fazer essa construção do reino de Deus nos nossos corações, tenha colocado essa construção do ponto de vista material também. Não é isso, Rafael?
Vamos lá. Sim, a resposta é verdadeira. Existem alguns movimentos dentro da construção da religião e nós somos frutos de outras ideias religiosas porque nós estamos reencarnando alguns pela primeira vez na doutrina espírita. Então nós trazemos muitas ideias do catolicismo, trazemos ideias do protestantismo, ideias de quando tivemos outras crenças, fomos místicos, esotéricos, não tivemos religião. Então o pensamento religioso ele vai sendo permeado por muitas tendências ao longo dos séculos. E é uma tendência que começou com a reforma protestante, particularmente, que traz essa abundância como sendo uma abundância espiritual e uma abundância material. Eu aqui não vou trazer isso em termos de crítica, mas em termos de reflexão. Existe, inclusive, um salmo, que é o Salmo 23, onde está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde os nossos irmãos colocam que esse nada me faltará seria uma... Se eu sou fiel a Deus, Deus seria fiel a mim e nada me faltará. Nem a sua proteção espiritual, nem um guarnecimento, se eu posso utilizar essa palavra, material, porque eu preciso de um carro, eu preciso de haveres monetários, não tem problema eu ter um bom status na sociedade. Só que grande parte dos historiadores, e aqui estou dizendo dos linguistas, enfim, das pessoas que se dedicam a estudar a religião, já chegaram à conclusão de que esse salmo não é desse jeito. O salmo é mais ou menos assim: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. E não e nada. Porque ao longo dos séculos foi se construindo algumas interpolações, algumas ideias. Então veja como fica diferente. Ele não me faltará. Deus não me falta nunca. Seja no momento de tristeza ou no momento de alegria. Deus está sempre comigo, porque eu estou sempre aprendendo. Não é isso que a doutrina espírita traz para a gente? De que eu estou num planeta de provas e expiações e que tudo decorre das minhas atitudes, dos meus atos? Então, assim, com todo respeito àqueles que pensam diferente, a ideia religiosa é uma ideia de natureza moral, de construção de valores para a vida imortal. A meu sentir, e eu estou dizendo aqui calcado na doutrina espírita, em todo um estudo religioso, porque eu quase entrei para o seminário, minha amiga. Então, Sério? Então, sério. Então, toda uma construção do pensamento religioso, eu penso que, a partir da reforma protestante, foi se tentando interpolar essa ideia que a gente chama de teoria da prosperidade. E existe um filósofo, eu também gosto muito de poesia, gosto muito de filosofia, acompanho também a Lúcia Helena Galvão, lá no sítio da Nova Acrópole. Existe um grande filósofo e também sociólogo chamado Max Weber, que ele escreveu um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Porque quando surgiu a doutrina protestante, surgiu no momento do mercantilismo, dos burgueses. Então nós tínhamos uma economia que saía do período feudal e vinha para as cidades. E para ganhar a aceitação das pessoas, eu não podia falar só de progresso moral, eu precisava falar de progresso material também. E era uma forma até de eu atrair mais fiéis. Então, toda a ética protestante, conforme Max Weber, ela é estruturada no progresso material. Por isso, nós vemos no mundo hoje uma construção de que a necessidade de bancadas religiosas, rádios religiosas, estruturas religiosas com as quais eu não concordo, porque, para mim, a ideia religiosa é uma ideia de construção moral. Eu não estou no mundo para me tornar uma pessoa rica. Eu estou no mundo para me tornar uma pessoa boa. Eu posso até ficar rico, mas isso é uma consequência, não um meio de vida. E se eu vier a me tornar rico, essa riqueza não é para eu assambarcar, como diz o benfeitor Emmanuel, é para eu multiplicar. Porque quando eu tenho dinheiro, eu posso fazer a vida das outras pessoas melhores, me tornando um bom patrão, alguém que emprega mais, alguém que
investe em obras sociais. Eu vejo pessoas tão ricas hoje, esportistas com tanto dinheiro. Por que não investir numa causa social? Por que não dar exemplo para crianças, para adolescentes? Por que não colocar esse dinheiro para circular de forma que a gente tenha uma melhor distribuição de renda, que a gente promova mais pessoas, que a gente tenha uma sociedade de mais oportunidades? Pensar em Jesus como sendo alguém que fica respaldando o meu status, o meu dinheiro, a mim não parece o Jesus que não tinha uma pedra para encostar a cabeça. E eu aqui não estou entrando em discussões de ideologia. Estou trazendo algo que é fruto de uma vida de reflexões dentro da religião. Sim, perfeito. Rafael, concordo com tudo que você falou. Ó, a Juliette colocou, ó, tudo a ver, ó, temos muitos exemplos excelentes, mas Jesus, nosso modelo e guia, jamais precisou de nada, além do amor, para nos ensinar a caridade e o amor ao próximo, né? Maior exemplo, você citou, né, aqui na questão 625 do Livro dos Espíritos, e não é difícil entender, né? Basta querer, né? Isso tudo que você está falando. Se Jesus, como a Ju mesmo colocou aqui também, ele nos trouxe esse exemplo, né? Não quis nada, não construiu nada material. Ele até lá no Humberto de Campos, no Boa Nova, a gente vê o tempo inteiro, né? Ali no início da caminhada dos discípulos com ele, eles não conseguiam muito bem compreender que construção de reino era essa. Eles ainda tinham dúvida, eles achavam ainda que era um reino material, né? Que Jesus ia construir. Não haviam compreendido que esse reino não era um reino material, né? Mas era um reino no coração. E toda vez que eles se colocavam, eu quero sentar ao seu lado, eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda. Jesus até, Humberto de Campos deixa aparecer para a gente que Jesus até achava uma certa graça, né? Olhando para criancinhas ali debatendo que não haviam ainda compreendido que não era nada de material, né? Exatamente. Aliás, falar na vida de Humberto de Campos é falar na vida de alguém que fez uma grande transformação em vida e principalmente no continuar da vida. Porque quando nós pensamos na nossa vida, nós trazemos muito orgulho. Nós trazemos muito egoísmo, muita vaidade, e não foi diferente com Humberto de Campos. Gente, não tem problema você entrar para a Academia Brasileira de Letras e ficar feliz com isso. A proposta não é eu virar um eremita, ir para o deserto. A proposta não é eu me abster do relacionamento. Nós não estamos falando aqui de extremismos, porque os extremismos são ruins pelo fato de serem extremismos. A proposta é o que é o essencial? Quais são os meus valores reais? Porque eu posso estar na Academia Brasileira de Letras e me tornar um escritor do bem, um escritor da paz, alguém que escreve para engrandecer. Tanto que Humberto de Campos, ele conta, eu desenvolvi uma via satírica, porque eu achava que para combater as desigualdades sociais eu precisava criticar mordazmente. Depois eu entendi que eu podia, ao invés da crítica, fazer algo construtivo. E já como Humberto de Campos, no final da vida, e depois de desencarnado, ele construiu muito mais. Há uma frase do espírito André Luiz, na sua série No Plano Espiritual, quando ele diz, não critique, auxilie. Quando a gente então tem um posto, um juiz, um desembargador, um médico, não é para a gente ficar se achando melhor do que ninguém. Não é para a gente ficar achando que a gente está numa casta diferenciada. É para a gente se dar conta o que eu tenho é uma deferência transitória. Que eu aproveite dessa deferência transitória para fazer o melhor proveito. Até mesmo porque pode ser que eu não tenha na outra vida. Nós não temos garantia sequer, Elaine, que nós vamos reencarnar no Brasil. Nós não temos garantia de como vai ser a nossa próxima vida. Então, que eu aproveite o nosso melhor momento, que é hoje, agora, para fazer todo o bem que nos seja possível. Muito bom, querido, muito bom. Bom, vamos caminhando então para o nosso encerramento. A gente já bateu o tempinho aqui. Queria continuar aqui com você muito tempo mais a gente ficar conversando, mas a gente precisa encerrar. Rafael, foi muito bom. Agradeço mais uma vez a sua participação, você ter aceitado o nosso convite.
Espero que você venha mais vezes aqui, trazer tantas palavras bonitas, tantas reflexões para a gente, viu? E aí eu queria pedir se você pode fazer a nossa prece de encerramento. Com certeza. O Ítalo Rodrigo está trazendo uma frase belíssima de Antoine Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe: o essencial é invisível aos olhos. E essa frase é de uma, como se diz lá na minha Itapiruna, é de uma boniteza, porque se é visível aos olhos, não é tão essencial. Porque a gente não vê o amor, a gente não vê a fraternidade, a gente não vê os laços de ternura que a gente pode fazer com as outras pessoas, a gente não vê a gratidão, a gente não vê a esperança. Então, Ítalo, muito boa a sua lembrança. Vamos orar, então. Mestre amado Jesus, quando nos lembramos de Ti, só temos a agradecer. Fica conosco, mais uma vez. Despede-nos na Tua paz, após uma noite de reflexões, de estudos, onde nós nos encontramos para Te reverenciar. Já nas cercanias do Natal, que nós nos lembremos de Ti e façamos da nossa vida um propósito abençoado de nos tornar pessoas melhores. Muito obrigado por tudo. Abençoe todos quantos estão conosco. Abençoe todos aqueles que nos verão a posteriori. Abençoe o nosso mundo, ainda em guerras, mas com certeza que já divisa o dealbar de uma nova aurora. Muito obrigado e que assim seja. Obrigada, querido. Bom, agradecendo a todos que estiveram aqui acompanhando o nosso estudo, aqueles que vão olhar, né, vão assistir depois na gravação também. Divulguem, sempre gosto de lembrar, divulguem os estudos, não só do Recanto, mas qualquer estudo desse maravilhoso, edificante, né, que fortalece a fé, esclarece, traz luz aos corações. Divulguem, porque a gente precisa muito. A palavra, a gente pode eleger todo o início de ano uma palavra, né, para a gente colocar como bandeira. Eu acho que a palavra que a gente precisa eleger para o próximo ano é paz, né? Então, que a gente possa ser instrumento da paz. A gente está precisando muito dessa vibração de paz em todo o nosso planeta. Então, é essa paz que eu desejo para esse finzinho de noite de todos vocês. Fiquem com paz, paz nos corações, paz nos lares. E segunda-feira que vem, a gente está aqui de volta, então, com mais um encontro no Recanto, com mais esse momento de estudo, no nosso Recanto Espírita Sol de Assis e pela nossa Rai TV também. Obrigada a todos. Rafael, até a próxima, tá? Obrigada.